Alô, amigos do Esporte a Motor. Antes de mais nada, feliz ano novo. Que 2023 traga a todos muita saúde, paz e também muita emoção nas pistas. Pessoal, chegamos à última parte da retrospectiva da temporada de 2022 da Fórmula 1. Mas antes de seguirmos, já peço, deixe aqui o seu like e vou lembrá-lo mais uma vez de que se inscrever é muito importante. Dura poucos segundos e não custa nada. E por último, acione o sininho para ficar ligado nos novos conteúdos. Vamos trazer muito conteúdo inédito para o canal nesse período entre temporadas. Por isso é importante acompanhar as postagens aqui no YouTube e nos nossos perfis no Instagram, @regileme e @automotor.esp. E vamos aos finalmente do campeonato deste ano. Como falamos aqui na semana passada, após o GP da Holanda, com festa de Max Verstappen dentro de casa, o bicampeonato do piloto da Red Bull já era apenas questão de tempo. A dúvida não era se ele seria campeão, mas sim quando isso aconteceria. No GP da Itália em Monza, a Ferrari não conseguiu fazer valer o fator casa e torcida. Max venceu a terceira seguida e abriu 116 pontos de vantagem para Charles Leclerc. Com isso, a corrida seguinte em Singapura já poderia garantir matematicamente a conquista. As chances não eram grandes, como expliquei no pré-GP, mas de fato existiam, de Verstappen fechar a conta ali mesmo. Com 11 vitórias em 16 corridas, Max Verstappen já pode até garantir o bicampeonato agora em Singapura, mas dependendo de algumas combinações, por exemplo, Sérgio Pérez não chegar ao pódio e Charles Leclerc ficar de oitavo para trás. Vamos combinar que parecem bem difíceis de acontecer. A conquista não veio em Singapura, até porque, em situação rara na temporada, o holandês teve um fim de semana complicado. Sofreu com problemas no treino de classificação, largou em oitavo e acabou a prova em sétimo. Mesmo assim, a vitória ainda ficou com a Red Bull, pelas mãos de Sérgio Pérez. Mas na etapa seguinte, no Japão, ninguém conseguiu mais evitar a conquista do segundo título de Max Verstappen. Em uma prova marcada por muitos atrasos por conta da chuva em Suzuka, ele coroou o seu bicampeonato com mais uma vitória. Era a 12ª no ano. Com 4 etapas de antecedência, portanto, estava definido o campeão de 2022 e sem deixar dúvidas sobre a sua superioridade em relação a todos. Mas olha, você falou tudo, o cara abriu 27 segundos em 28 voltas. É isso aí. Não, 27 segundos, vamos contar. Aí teve 5 de punição. Não, é do Pérez, é verdade. Já tem a punição do Leclerc, já está aplicada. Então, 27 segundos em 28 voltas de corrida. E com certeza, ele quando falou, vamos parar, vamos colocar pneu, porque ele queria fazer a volta mais rápida também, visando o campeonato. Definido o campeão, as atenções se voltaram para a luta pelo vice. Após o GP do Japão, Pérez estava de novo na frente, mas com Leclerc colado nele, apenas um pontinho atrás, 253 a 252. A expectativa para as 4 provas finais era sobre uma possível ajuda de Verstappen ao companheiro de equipe. Mas o holandês ainda corria atrás de bater o recorde de vitórias em uma mesma temporada. Ele precisava vencer mais 2 para chegar a 14. Michael Schumacher e Sebastian Vettel haviam vencido 13 em campeonatos passados. Bom, se era isso que faltava, Verstappen já liquidou logo o assunto. Venceu nos Estados Unidos e no México. Pronto, mais um recorde batido. 14 vitórias no ano. E a Mercedes continuava sua evolução, tendo até chances de vencer no México. Lewis Hamilton foi segundo colocado nas 2 etapas da América do Norte. Não conseguiu vencer, mas provou
que o trabalho da equipe ao longo do ano havia feito o carro evoluir e muito. Coisas boas poderiam vir pela frente. E vieram no GP de São Paulo. Como sempre, Interlagos entregou uma etapa de tirar o fôlego, com muitas emoções na classificação, na corrida sprint e na corrida principal. Logo na sexta, no treino classificatório, uma grande zebra. Kevin Magnussen, da Haas, contando com a sorte de ter entrado na pista no momento certo, antes da chuva, e também porque a classificação foi encerrada antes, graças a uma escapada de George Russell. Foi a primeira pole da carreira do dinamarquês e também da Haas, presente na categoria desde 2016. A equipe festejou como se tivesse vencido uma corrida natural, né? Coisas que só Interlagos faz. Na Sprint Race, Russell mostrou que a Mercedes não vinha para brincadeira. Venceu a corrida curta, que lhe deu o direito de largar em primeiro, e venceu também no domingo. Isso evitou que a Mercedes terminasse o ano sem vitória pela primeira vez desde 2012. E não foi uma vitória simples. Hamilton acabou em segundo, garantindo dobradinha para a Mercedes. Diante do que a equipe passou no ano, quem poderia imaginar isso? E foi também a primeira vitória de George Russell na Fórmula 1. Mercedes forte na reta final. O Hamilton me falou nesse ano, né, na quarta-feira passada, né, na entrevista nossa, que primeiro ele elogiou muito a Mercedes e usou esse termo, never give up, never give up. Ele usou várias vezes. Que assim, o importante do trabalho que ele fez junto com a Mercedes foi nunca desistir. E outra, o que ele disse é o seguinte, ele achava assim, absolutamente impossível bater a Red Bull em Interlagos. Por causa das grandes retas, 1.200 metros de pé embaixo, no retão dos boxes e tudo, ele achava impossível. Então, nada mais é impossível em Abu Dhabi também, né? Sei lá o que aconteceu com a Mercedes. Mas você viu, nas entrevistas que ele deu no começo da semana, ele falou, o meu problema esse ano é eu não saber, eu não ter noção quando que o carro vai estar bom ou não. A vitória da Mercedes, claro, foi um dos temas do fim de semana em Interlagos, mas também chamou a atenção a polêmica na Red Bull. Verstappen deixou claro pelo rádio que não gostou de ver a equipe pedindo a ele uma ajuda para Sérgio Pérez na briga pelo vice. Mas não teve conversa, ou melhor, teve, mas ele a encerrou logo de maneira enfática. Disse que tinha seus motivos e exigiu que nunca mais pedissem isso a ele. Obviamente, isso se tornou tema de muita discussão, ainda mais porque, após a prova em Interlagos, a disputa entre Pérez e Leclerc estava empatada em 290 pontos para cada lado. Ou seja, cada ponto, nessa altura, valia muito. Pérez não se intimidou com a resposta de Verstappen e respondeu cobrando o que julgava ser direito dele. No pré-GP de Abu Dhabi, eu falei sobre isso. Acontece que em Interlagos, Verstappen se recusou a ceder o 6º lugar para Sérgio Pérez e ajudá-lo na luta pelo vice-campeonato. E foi bem claro no rádio, agressivamente exigindo que nunca mais lhe pedissem isso. E ainda terminou com a frase, deixei bem claro isso? O que restou para a equipe, que havia insistido tanto com Verstappen, foi pedir desculpas para Sérgio Pérez, mas o mexicano também não deixou barato. Respondeu botando mais lenha na fogueira ao dizer que aquela atitude mostrava bem quem ele realmente é. Ele estava falando de Verstappen. Veio a última corrida do ano e Max Verstappen venceu de novo para deixar na história um recorde que dificilmente será batido um dia. 15 vitórias em 22 corridas. Na briga pelo vice, acabou dando Charles Leclerc, que terminou a corrida em segundo lugar com Pérez em terceiro. Placar final da briga pelo vice, 308 a 305 pontos. Entre os construtores, a temporada acabou com a Red Bull campeã com folga, 759 pontos. Apesar do crescimento da Mercedes na reta final, a Ferrari ainda terminou em segundo com 554 pontos. A equipe alemã somou 515. O ano de 2022 marcou também a despedida de Sebastian Vettel e de forma bem emocionante. Na pista,
ele não pôde fazer muita coisa com o fraco carro da Aston Martin, mas as homenagens que ele recebeu de todos os companheiros mostraram o enorme respeito pela sua linda carreira de tetracampeão. A gente tem que falar só da última prova do Vettel, que foi muito comemorada. Ele chegou entre os 10 primeiros, né, para coroar uma carreira muito vitoriosa. Teve uma despedida digna, com muitos comentários. Eu vi comentários muito positivos. O próprio Alonso foi um que elogiou muito, falou que a carreira... ele fala, você viu isso, Regi? O Alonso fala, ele não vai, eu conheço ele não vai aguentar. Vai voltar, Volta. E foi assim a história da Fórmula 1 em 2022. A Ferrari ameaçou, mas ficou pelo caminho. A Red Bull não deu chance e Max Verstappen se sagrou bicampeão do mundo. O domínio da Mercedes, campeã de construtores em todos os anos, desde 2014 até 2021, foi interrompido. Mas a capacidade de reação de seus engenheiros também foi fantástica. Agora, nos resta esperar que as equipes todas tenham aprendido bastante nesse primeiro ano de regulamento novo. A Mercedes, que foi a que mais sofreu, deve naturalmente rever os seus conceitos para criar o carro de 2022. Que a Ferrari, agora sob nova direção, consiga sonhar em quebrar este jejum de 15 anos sem título de campeã e que as equipes do meio do grid, como Alpine e McLaren, continuem evoluindo. Quero agradecer muito a cada um dos amigos que estiveram aqui no canal ao longo de 2022. Foram muitas edições de pré-GP, de Batendo Roda, de Lendas do Automobilismo e do podcast. Tudo feito com muito carinho para vocês, fãs do esporte a motor. Garanto que é grande o meu prazer em manter esse contato com vocês e que estamos cheios de planos para este ano que se inicia. Portanto, não deixem de curtir os vídeos, colocar aqui os seus comentários, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Isso tudo é muito importante para a gente. Estaremos juntos em mais uma temporada da Fórmula 1 aqui e na tela da Band e do Band Esportes. Então, um grande abraço a todos vocês, gratidão, gente, e até tudo que a gente tem para mostrar para vocês neste ano.